tudo bem com vocês? Último vídeo da nossa grafotena, último vídeo de conteúdo da nossa grafotena sobre o algoritmo de Ford-Fulkerson. Então a gente está finalizando aí na 20ª aula da grafotena com o algoritmo de Ford-Fulkerson. Bom, então para quem não me conhece, Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu estou oferecendo a grafotena para os meus alunos, que é um curso de grafos e algoritmos inteiramente online. Então, bora começar? Bom, acredito que vocês já tenham dado uma olhada nos slides, mas nesses slides a gente não tem nenhum exemplo de execução, nem do algoritmo de Ford-Fulkerson, nem do algoritmo de Edmonds-Karp. Eu não vou fazer a execução do Edmonds-Karp porque é uma pequena modificação aqui que vai acontecer nesse algoritmo na hora de utilizar o caminho aumentante, beleza? Mas eu vou fazer com vocês a execução do algoritmo de Ford-Fulkerson. Então aí a gente tem o nosso digrafo, S é a nossa fonte, é a nossa origem, e T é o nosso destino. As nossas arestas estão ponderadas com a capacidade delas. Então, obviamente, a gente não pode extrapolar essas capacidades e o nosso objetivo é determinar o fluxo máximo dessa rede. A gente sabe determinar o fluxo máximo aí, utilizando o teorema do fluxo máximo corte mínimo, mas eu vou falar dele no final da execução do algoritmo, tá bom? Então vamos executar o algoritmo para ver se bate certinho com o resultado que a gente já conhece do teorema, porque eu falei desse teorema para vocês no vídeo passado. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui o card para vocês. Então, bora lá! Aí a gente tem um grafo, né? Um digrafo, que é a nossa rede com as capacidades das arestas. Primeiro passo do algoritmo de Ford-Fulkerson é atribuir fluxo zero para todas as arestas, tá bom? Então eu não vou nem fazer isso, eu vou já começar no desenho da nossa rede residual. Vocês lembram o que é a rede residual? A rede residual ela é composta por arestas diretas e contrárias, que estão relacionadas aí com a nossa rede aqui original. Então a gente diz que a gente tem uma aresta direta quando tem o choro. Lembra do choro? O choro é aquela diferença entre a capacidade e o fluxo que está passando pela aresta. Então, se essa diferença é maior do que zero, a gente tem uma aresta direta. E a aresta contrária? A aresta é contrária quando está passando fluxo naquela aresta. Então, para toda aresta que tem fluxo diferente de zero, a gente tem uma aresta contrária na nossa rede residual. Como diz o nome, a aresta direta mantém o sentido da aresta da rede original. E a aresta contrária muda o sentido da aresta que pertencia à nossa rede original. Então vamos começar aqui. Bom, então como o fluxo, né, de todas as arestas é inicializado como sendo zero, na nossa rede residual a gente só vai ter arestas diretas. Então eu vou seguir aqui com o desenho, dar uma adiantada aí no vídeo para vocês, belezinha? Nessa primeira iteração. Vamos lá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que observar se a gente tem um caminho aumentante que vai de S para T. A gente tem, por exemplo, esse aqui, ó. 4, 1, 5. Beleza? Composto apenas por arestas diretas. O que a gente faz, então, nesse caso? A gente observa as capacidades aqui das arestas e toma a menor delas, que no caso é 1. Então, nós vamos incrementar o fluxo que está passando aí por essas arestas, como são todas diretas, vai haver um incremento em todas elas, né? A gente vai incrementar o fluxo em uma unidade. Então, eu vou aqui para nossa rede original e vou incrementar aqui o fluxo em uma unidade. O fluxo original aqui, né? O fluxo inicial era 0 e agora a gente tem fluxo 1 aí passando por essas 3 arestas. Tranquilo? Próximo passo, rede residual. Então aqui a gente continua tendo uma aresta direta, só que agora deixamos de ter
valor 4. Por quê? Porque ela é uma aresta direta, então ela vale o choro, e o choro aqui é 3. Belezinha? E a gente passa a ter uma aresta contrária aqui, que tem o valor do fluxo que está passando, que no caso é 1. Tranquilo? Bom, agora aqui, a gente deixa de ter essa aresta direta. Por que que a gente deixa? Porque não tem choro. Tá passando de fluxo toda a capacidade dessa aresta. Então, essa aresta aqui deixa de ser direta e passa a ser uma aresta contrária. Ok? Com qual valor de capacidade? 1, que é justamente o fluxo que está passando. Agora, por fim, essa última aresta aqui. A gente continua tendo uma aresta direta, porém agora com capacidade. Não é 5 mais, o choro é 4. E a gente tem uma aresta contrária também, porque tá passando o fluxo 1. Tranquilo? Então agora a gente olha para essa rede residual 2, e a gente procura se tem um caminho que vai de S para T. Temos caminho que vai de S para T. Por exemplo, esse aqui, ó, 3, 4, 3, ou melhor, S, E, D, T. Ok? Então, vamos utilizar, então, esse caminho aqui que eu estava falando. Perfeito? Vamos pegar o menor valor de capacidade aqui e atualizar o nosso fluxo com esse valor. Como essas arestas são todas arestas diretas, vai haver um incremento de fluxo nessas arestas. A menor capacidade aqui entre essas 3 arestas é 3. Então, a gente vai atualizar o fluxo. Então aqui, 3 e 3. Tranquilidade? Vocês conseguem observar que quando eu procuro o caminho, né, eu posso ter mais do que uma escolha. Então, essa escolha fica solta, fica arbitrária no algoritmo de Ford-Fulkerson, tá bom? Próximo passo, atualizar a rede residual. Então, ó o que está acontecendo aqui, ó. Tenho aresta com capacidade 3 passando fluxo 3. Então, significa que na minha nova rede residual eu deixo de ter aresta direta e tenho uma aresta contrária de capacidade 3. Então, a aresta virou contrária. Ok? Essa daqui, 4, 3, ela tinha capacidade 4, tá passando 3, então tem choro. A gente continua, então, tendo aresta direta de capacidade 1, mas tem aresta contrária também, de capacidade o fluxo que está passando, que no caso é 3. E a última, 3, 3, não temos mais aresta direta, não tem choro. Então, não temos mais aresta direta, mas temos uma aresta contrária com o valor do fluxo que está passando, que no caso é o 3, tranquilo? Então, acabamos de construir a nossa rede residual number 3. Próximo passo. Observar se a gente tem caminho de S para T. Bom, eu tenho caminho de S para T ainda. Por exemplo, aqui ó, SF, FE, ED, DC, CT. Então aqui esse e esse. Qual é a menor das capacidades que a gente tem? É 1, né? Então, a gente vai incrementar as arestas, que são todas diretas também. Observem aí que elas são todas diretas. A gente vai incrementar em uma unidade, o fluxo que está passando por elas, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui estava passando fluxo, tava capacidade 5, fluxo 0, estou incrementando em uma unidade. Aqui estava passando fluxo 0, uma unidade. Aqui está passando fluxo 3, mas eu tenho capacidade de 4. Então, eu vou incrementar aqui em uma unidade.
Aqui, capacidade 3 está passando 0. E aqui, capacidade 6 está passando 0, incremento em 1 unidade. Próximo passo, atualizar a nossa rede residual. Então vamos lá. Aqui, continuamos tendo aresta direta, né? O choro aqui é 4. Então vamos atualizar aqui. E passamos a ter aresta contrária de valor, o fluxo que está passando pela aresta, que no caso é 1. Aqui, continuamos tendo aresta direta, mas com valor de capacidade 1, certo? Porque a capacidade 2 está passando fluxo 1, então poderia ainda passar 1 unidade de fluxo aí. Mas a gente passa a ter aresta contrária. Por quê? Porque agora está passando fluxo 1. E ela tem capacidade 1, beleza? Próximo, ED, aresta ED. Deixa de ser uma aresta direta, ok? Por quê? Porque não tem mais diferença entre capacidade e fluxo. Então eu vou remover isso aqui. E temos uma aresta contrária, que já tínhamos aqui valendo 3 de capacidade, eu vou aumentar para 4, que é o valor do fluxo que está passando. Aqui agora, aresta direta, porém com capacidade, ao invés de 3, 2, né? Então CD continua sendo uma aresta direta, por quê? Porque temos choro, temos diferença entre capacidade e fluxo que está passando. Então, o chorinho aqui é de 2, e a gente tem aresta contrária também, com capacidade 1, que é o fluxo que está passando. Passamos para CT. CT tem aresta direta, com capacidade 6 menos 1, 5. E temos aresta contrária, por quê? Porque está passando fluxo de 1 unidade. Tranquilo? Então, a gente atualizou a nossa rede residual. E agora a gente precisa verificar se ainda temos algum caminho aumentante. Então, atualmente o nosso fluxo está dando, o fluxo dessa rede está dando 3, 4, 5. Precisamos saber se a gente ainda tem caminho aumentante. Vamos lá. Ainda temos caminho aumentante? Vamos ver aqui. Temos, olha, SA, AC, CT. Ok? Então, SA, AC, CT, a menor das capacidades é 2. Então, a gente vai incrementar essas arestas em 2 unidades de fluxo. Bora lá. Então, 2 unidades para conta. Aqui era 1, com mais 2 unidades, então a gente tem 3 passando por aqui. Ok? Aqui o fluxo era 0 passando por aqui, e a gente passa a ter 2. E aqui o fluxo era 1 passando por aqui, a gente passa a ter 3. E o que a gente faz? Atualiza a nossa rede residual. Que por sinal eu esqueci aqui, ó, de colocar que a gente já estava na 4. E agora a gente está indo para 5, ok? Então vamos lá. Atualizei essa aresta aqui, ela continua tendo na rede residual uma aresta direta, mas agora a capacidade dessa aresta direta passa a ser 1, que é a diferença ali de 4 e 3. E a nossa aresta contrária, que tinha capacidade 1, tem capacidade 3. Por quê? Porque o fluxo está passando agora por essa aresta é 3. Ok? Agora a gente passa aqui para AC. A AC deixa de ter aresta direta. Por quê? Porque não tem choro. Capacidade 2 está passando 2 de fluxo. Então deixa de ter aresta direta. E passa a ter aresta contrária de capacidade 2. Tudo bem? Então essa é a AC de capacidade 2. Em seguida a gente tem a CT, que tem choro de 3. Então temos aresta direta valendo 3 aqui. E temos aresta contrária, já tínhamos aqui uma valendo 1, e agora temos uma aresta contrária valendo 3 também. Ok? Então atualizamos a nossa rede residual e a gente precisa verificar se a gente ainda tem caminho aumentante. Atualmente o nosso fluxo está dando 7, 3, 3, mais 1, 3, 3, 6, 7. Será que a gente ainda tem caminho aumentante de S para T? Então vamos lá. A gente aqui não consegue utilizar essa aresta porque a única forma de sair do A é voltando para o S, então não conseguimos. Para cá é a aresta contrária, para cá a gente tem essa aresta 4 aqui, SF. Aí a gente poderia ir de F para E, mas aí de E a gente está encurralado e não tem o que fazer. Então, acabamos o algoritmo, não temos mais caminho aumentante de S para T e o valor do nosso fluxo da nossa rede é 7. Bom,
nós vimos, como eu falei no início desse vídeo, nós vimos no vídeo passado, se você não assistiu, assiste, que é super importante para entender o porquê que o algoritmo de Ford-Fulkerson funciona. Nós vimos o teorema do fluxo máximo, corte mínimo, que diz pra gente, basicamente, que o fluxo máximo de uma rede é igual à capacidade do corte mínimo. Bom, então se a gente olhar aqui nessa nossa rede à esquerda, a gente percebe que a gente tem alguns cortes. Por exemplo, esses cortes, né, de arestas, eles têm que deixar o Szinho, esse Szinho aqui é a nossa fonte, a nossa origem, na parte Szão. E o T tem que ficar na parte S barra. Se você não sabe o que é um corte de arestas, tem um vídeo explicando sobre corte de arestas, tá bom? Vou deixar linkado aqui. Então, no último vídeo, a gente falou sobre isso, né? Que esse corte ele tem que separar o S do T. Então, observem aqui, ó, por exemplo, como também vimos no outro vídeo, se a gente só deixar o Szinho sozinho no conjunto Szão, a gente tem um corte, obviamente. Mas ele não é mínimo, ele não tem capacidade mínima, porque a capacidade desse corte é 4, com 3, 7, com 5, 12. Então, essa capacidade aqui é 12. Agora, por exemplo, a gente tem um corte quando eu deixo o T sozinho, por exemplo. E aí, a capacidade desse corte é 5, 8, 14. Esse daqui, o primeiro corte, ainda estaria melhor do que esse, né? Observem agora que a gente também tem esse corte aqui, ó, AB, AC, ED. E esse corte, ele tem capacidade 7. E ele é justamente o corte de menor capacidade aqui nessa rede, tá bom? Então, isso é para mostrar como a teoria se combina aí com a prática, com a execução do algoritmo. Então, se você quisesse simplesmente não executar o algoritmo e dizer o valor do fluxo máximo, você poderia, bastando identificar o corte mínimo, de capacidade mínima, né, dessa rede aqui. Belezinha? Bom, espero que tenham gostado. Identifiquem aí outros cortes, me digam se há outros cortes e quais são as suas capacidades, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, postem no fórum, mandem por WhatsApp, e-mail, vocês já sabem, tá bom? Esse foi o último vídeo de conteúdo que a gente tá tendo nessa grafotena. Então, espero que vocês tenham apreciado. É isso, até o próximo vídeo, que é um vídeo de despedida. Um beijinho, tchau, tchau!